Abancado à escrivaninha em São Paulo, na minha casa da rua Lopes Chaves, de supetão senti um friume por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido, com o livro Palermo olhando para mim. Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro, de cabelos correndo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou. Está dormindo. Esse homem é brasileiro que nem eu. Poema Descobrimento, um dos 2 poemas acreanos do livro Clã de Jabuti, de Mário de Andrade. A vida e obra de Mário de Andrade é o tema do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversa comigo no estúdio do Canal Saúde o jornalista Jason Tércio, que escreveu Em Busca da Alma Brasileira, biografia de Mário de Andrade. Seja bem-vindo, Jason. Biografia de Mário de Andrade não é uma coisa simples de realizar. Um personagem que você mesmo, aqui na introdução, já elenca uma série de adjetivos como recatado, escandaloso, ousado e tímido, confessional e comedido, modesto e vaidoso, apolíneo e dionisíaco, singular e plural, tantos contrastes num espírito criativo e dotado de uma imensa curiosidade intelectual tornaram o Mário de Andrade um caso único na cultura brasileira. Como é que é dar conta de um personagem tão fascinante e tão rico numa biografia? Eu, inclusive, tenho dito que o Mário de Andrade ele era o sonho de consumo de qualquer biógrafo, né? Porque, além de ter sido um grande escritor, né, que percorreu todos os gêneros, romance, conto, poesia, crônica, só o fato de ele ter publicado Macunaíma já o tornaria um dos principais escritores brasileiros, né? Mas, além disso, ele também exerceu inúmeras atividades paralelas, né? Foi jornalista, professor de música, folclorista, fotógrafo, diretor do Departamento Municipal de Cultura, né, de São Paulo, que foi o primeiro órgão público a dedicar-se totalmente à cultura brasileira, né, o equivalente às secretarias de cultura que temos hoje, né? E, além disso, foi um grande viajante, né? Ele viajou pelo Brasil, pelo Nordeste, viajou pelas cidades históricas mineiras, viajou pela Amazônia e escreveu sobre tudo isso. Além disso, ele tinha uma vida pessoal também bastante interessante, né? Porque ele era católico e, ao mesmo tempo, festeiro, carnavalesco, ou seja, ele conciliava bem os prazeres do espírito com os prazeres da carne, né? Vamos começar por aí também. Essa criança, né, que depois se transforma num jovem católico, e esse catolicismo acaba acompanhando ele ao longo da vida de várias formas, digamos assim, né? Como é que você acha que isso imprime na obra dele? Uma pessoa que tem, como você coloca aqui no livro, né, trabalha publicamente de uma forma, mas no privado ele tem as suas próprias convicções. Eu acho que a palavra que mais define o Mário de Andrade, em toda a trajetória dele, é conciliação. Ele conseguiu conciliar contrários. Na parte, por exemplo, religiosa, ele podia ser um católico fervoroso, né, que frequentava missas, pelo menos até 1922, porque ele teve uma família também totalmente católica. Na época que ele viveu, né, ele nasceu em 1893, morreu em 45, era um período em que o Brasil todo era bem católico, né? Procissões eram tão comuns e tão frequentadas quanto hoje as marchas para Jesus ou paradas gays, né? Então ele foi esse católico que pertencia a várias organizações e congregações religiosas. Inclusive pedia licença para ler livros proibidos pela igreja, né? Exato, tem esse documento, né, que comprova isso. Agora, não há prova de que ele tenha obedecido, né? Mas ele não costumava obedecer muito, isso era bom também, né, se tratando desse personagem, né? Porque ele era também, ao mesmo tempo, transgressor, na verdade, né? E ele, inclusive, ele foi um católico, como eu disse, até mais ou menos 1922, bastante fiel, frequentador de missa, de procissões, etc. Mas, a partir daí, ele
foi deixando um pouco. Inclusive, mais ou menos década de 30, 40, ele dizia que quando um ateu perguntava se ele era católico, ele dizia que era, né? E quando era um católico que perguntava, ele dizia que não, que ele era ateu, entendeu? Só para provocar. Então, ele, na verdade, foi um católico bastante atípico, eu diria. Mas é interessante que nesse curto espaço de tempo, você já disse que ele era um conciliador e um provocador ao mesmo tempo, né? Sim. Já dando conta dessa figura tão múltipla que ele foi, né? Exato, e acho que só com essa personalidade que ele conseguiria, digamos, ser o líder informal do modernismo, né? Porque a verdade é essa, é que ele não foi, digamos, o líder da Semana de Arte Moderna, mas do movimento que se sucedeu, ele foi o líder realmente moral e intelectual, o mentor sem do modernismo. reivindicar isso, né? Sem reivindicar. Em contraste ao Graça Aranha, que reivindicava isso e os próprios parceiros não o legitimavam, né? Porque o Graça Aranha, ele nunca escreveu nada assim moderno, digamos. Ele era um intelectual tradicional e tudo, e ele, por acaso, ele coincidiu de ele estar em São Paulo na época em que o grupo já paulista estava formado e que decidiu fazer a semana. E aí, como o Graça Aranha era conhecido, né, autor de Canaã, um livro de bastante sucesso, então ele foi convidado para ser, digamos, o líder da Semana de Arte Moderna. Ele gostou da história e aí quis reivindicar a liderança do movimento. O livro traz muito isso, né? Que era um período em que as polêmicas eram fartas e as pessoas tinham opiniões muito pontiagudas, digamos assim, né? Sem a preocupação do que aquilo iria provocar no outro. E, consequentemente, o outro também respondia. Isso, de uma certa forma, alimentou muito essas pessoas e esse período, a ponto de a gente ler isso com uma delícia hoje em dia, né? Porque foi um período muito conturbado, né? Tanto na cultura, quanto na política, quanto no aspecto social, porque a gente não pode esquecer que o Mário ele viveu na primeira metade do século XX, né? Então, no Brasil, houve o levante do 18 do Forte em 22, o levante tenentista lá em São Paulo em 24, depois a Revolução de 30, a Guerra Civil em São Paulo em 32, o golpe de Estado do Estado Novo em 37, e no mundo também havia uma grande tensão, né? 2 guerras mundiais, Revolução Russa, o nazifascismo, a Guerra Civil na Espanha. Então, foi um período assim, extremamente tenso e a cultura refletiu isso, né? As vanguardas europeias surgiram para refletir esse momento diferente e o surgimento também do automóvel, do avião, do rádio. Na Itália, o futurismo, né, capitaneado pelo Marinetti, acabou sendo muito associado ao que os modernistas faziam aqui. Mas o Mário, especialmente, se dedicava muito a afastar esse epíteto de futurismo, né? Porque o futurismo ele foi o primeiro movimento de vanguarda europeu, né? Bem no começo do século XX. Mas surgiram vários outros, né? O dadaísmo na Suíça, o surrealismo e o fauvismo e o cubismo na França, o ultraísmo na Espanha, o expressionismo na Alemanha, uma salada de ismos. Agora, o Brasil ficou marcado pelo futurismo porque acabou virando uma palavrinha adotada pela imprensa para designar toda, digamos, expressão artística supostamente moderna. Porque se usa muito também aqui o passadismo, né? Os futuristas, os modernistas designavam aqueles que eram mais conservadores como passadistas, né? Agora, o Mário e o seu grupo também sempre se dissociaram do futurismo, porque é o seguinte, cada movimento desse tinha as características peculiares ao país de onde surgia, né? Então, evidentemente, que o modernismo brasileiro não podia ser semelhante ao europeu, ao italiano, ao francês, porque as características do país eram diferentes. Porque esse negócio de vanguarda, a vanguarda não é um conceito só estético, é também um conceito social, histórico, né? Então, o modernismo brasileiro ele foi também nacionalista. E o Mário de Andrade encarnou muito bem isso, porque ele era um nacionalista, mas não assim xenófobo, porque ele não deixou nunca de admirar o que se fazia na Europa, né, em termos de novidades, de avanços estéticos, mas ao mesmo tempo chamava muita atenção para a necessidade de se valorizar as coisas do Brasil, né? Por isso que eu digo que ele sempre foi um conciliador. Ele tentava conciliar as novidades do mundo europeu
com as questões brasileiras, né? Então, nesse aspecto, esse poema do início aí, do Acreano, né, é bem típico disso, porque ele tem uma forma moderna e, ao mesmo tempo, fala do brasileiro, né? Foi resultado da viagem dele à Amazônia. E ele sempre foi muito crítico em relação a tudo, a ponto, inclusive, de se rever ao longo da vida, né? Os próprios escritos ou as próprias posturas. Mas, num determinado momento, ele contribui com uma revista, notório contribuidor, existe essa palavra? Notório... Acho que sim. Contribuinte já seria mais impossível. De vários jornais e revistas, né? 93, você coloca aqui no livro. Um deles ele escreve sobre a Semana de Arte Moderna. Estamos fazendo isso tentando dar caráter nacional para as nossas artes. Nacional e não regionalista. Uns pregando, outros agindo e se sacrificando conscientemente pelo que vier depois. Estamos reagindo contra o preconceito da forma, contra a literatice. Estamos acabando com o domínio espiritual da França sobre nós. Estamos acabando com o domínio gramatical de Portugal. Estamos esquecendo a pátria amada salve, salve, em favor de uma terra de verdade que vai enriquecer com seu contingente característico a imagem multiface da humanidade. Dá para ter uma ideia de como ele pensava de uma maneira mais abrangente, né? Fugindo até de todos esses ismos. Né? Inclusive, isso daí resume bem, né, o ideário dele, né? Porque ele coloca justamente em contraposição a França e, ao mesmo tempo, Portugal, porque a língua brasileira, na época, era muito ainda lusitana, digamos, em termos gramaticais, em termos de expressão, e ele queria abrasileirar. Inclusive, ele dizia que não escrevia português, né? Escrevia brasileiro, né? E criou vários imitadores também, né, ao longo da carreira dele, né? Porque sabe como é que é? Quando alguém surge com a novidade, inclusive ele, como era muito respeitado, os escritores jovens começaram a imitá-lo, inclusive a ortografia, porque ele tinha uma ortografia única, né? Ele não escrevia, por exemplo, melhor, ele escrevia melhor, se, às vezes até exagerava. E foi o primeiro, que eu saiba, escritor, a usar pra em vez de para, né? Com isso, trazendo a língua falada mais para próximo da língua escrita, né? E um dos principais exemplos de como que ele inovou na linguagem, você já citou aqui, é Macunaíma. A gente começa por Macunaíma no próximo bloco, não sai daí, a gente volta já. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Urariquera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantá. De primeiro passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava: "Ai, que preguiça!" Cecília está de volta falando sobre Mário de Andrade com Geyson Tércio, jornalista e biógrafo de Mário. E você citou o Macunaíma logo no início, né, como se não bastasse todo o resto do Mário, só essa obra aqui já seria suficiente para colocá-lo como um dos grandes da literatura, né? E antes de você comentar o Macunaíma, eu vou trazer também o Amar, Verbo Intransitivo, que é o outro romance que ele tem, né, os 2 romances que ele publicou em vida, que ele mesmo renega num determinado momento, né? Mas ambos são exemplares, pode-se dizer assim, né? Os dois têm, digamos, o germe, digamos, a semente do modernismo, digamos, espalhada, né? Principalmente o Macunaíma, né, que é mais revolucionário, digamos. Mas o Amar, Verbo Transitivo também tem algumas estruturas meio cinematográficas, né? E ele tenta, digamos, eu pessoalmente tenho algumas reservas, mas eu acho que em termos de temática é até bastante ousado. Ousadíssimo, né? Um menino de 14 anos contratando a Frontline. Os próprios pais contratam... Para ensinar-lhe o amor. Exatamente. Mas é lindo ao mesmo tempo também, né? Sim, é porque ele faz isso tudo de uma maneira bastante poética, até bem-humorada, né? Aliás, o Macunaíma também, ele é um livro bastante erótico, mas sem, digamos, cair no baixo nível, né? E o Macunaíma está o tempo todo brincando, né? Desde o começo. E uma das coisas mais fantásticas que eu acho no livro é a metamorfose, né, que existe. O Macunaíma se transforma em tudo, né? Ele se transforma de criança, ele se transforma em adulto, se transforma em árvore. Os irmãos também se transformam
é assim, na verdade, o livro foi considerado precursor do realismo fantástico, né? Antes dos outros autores Muito daqui do antes, entorno né? do Brasil terem suas obras-primas, né? Exato, muito antes. E eu diria também que ele foi um precursor do Grande Sertão Veredas, em termos de alquimia de linguagem, né? Porque a maneira como o Mário trabalha a linguagem nesse livro, eu acho que foi assim uma coisa inédita na época e até hoje, eu acho. Porque ele usou, digamos, expressões e vocabulário de todo o Brasil. Então o livro são duas aventuras. A aventura do personagem Macunaíma, né, que sai da selva em busca da Muiraquitã e vai a São Paulo, Rio de Janeiro, e a aventura da linguagem. Por isso que eu sugiro, às vezes, para a pessoa que vai ler o Macunaíma a primeira vez, ler em voz alta. Porque ele se preocupava muito com a sonoridade também. Aliás, ele era um grande músico, Sim, né? ele era professor de música, foi professor de música clássica a vida toda, então ele tinha um muito bom ouvido, né? Então, todos os textos dele têm uma musicalidade, tem um ritmo muito interessante, muito gostoso de se ler. O interessante é que o Macunaíma ele foi muito mal recebido, digamos, pela crítica na época, justamente porque ninguém entendeu muito. Porque era uma coisa totalmente diferente, né? Os críticos mais tradicionais queriam um romance como se publicava na época, uma história começo, meio e fim, com a linguagem fácil de se entender, né? No Paulicéia Desvairada, esse é um livro do Círculo do Livro Antigo que reúne de Paulicéia Desvairada a Café, né, e passa pelos livros de poesia dele. Ele, em um determinado momento, escreve um prefácio interessantíssimo, onde ele se refere a isso que você fala. Começa, leitor, está fundado o desvairismo. Este prefácio, apesar de interessante, inútil. Alguns dados, nem todos, sem conclusões. Para quem me aceita, são inúteis ambos. Os curiosos terão prazer em descobrir minhas conclusões, confrontando obras e dados. Para quem me rejeita, trabalho perdido explicar o que antes de ler já não aceitou. Isso, de alguma forma, ele está se referindo, né, às pessoas que, por preconceito, não conseguiam entender o que estava sendo feito na época. Aliás, esse prefácio é interessante dizer que ele foi pedido pelo Monteiro Lobato, né? Eu conto na biografia que o livro Paulicéia Desvairada foi enviado para o Monteiro Lobato, que tinha uma editora. Na verdade, foi o Oswaldo de Andrade que mandou. E aí o Lobato disse que não entendeu nada do livro, e aí pediu para o Mário escrever um prefácio explicando. E aí ele escreve um prefácio altamente diferente, provocador. Tão brilhante quanto as poesias, Tanto né? brilhante quanto, e mesmo assim o Monteiro Lobato não quis. Porque ele sempre foi muito conservador, né, o Monteiro Lobato. E aí ele perdeu a oportunidade de ter sido um editor, digamos, revolucionário e também afinado com o modernismo, né? Uma outra coisa que a sua biografia traz muito e é fascinante na hora de leitura são todos esses outros personagens, digamos assim, que gravitam em torno do Mário, né? Os mais próximos, como Oswald, Tarsila, Anita Malfatti, Graça Aranha, Menotti Del Picchia, e também esses dos outros lugares do Brasil, como Drummond em Minas, como Jorge de Lima nas Alagoas, com quem ele se correspondeu bastante, né? E era um pessoal assim ainda jovem, começando carreira, digamos, né? Todos entusiasmados, querendo modernizar o Brasil, né? Porque o Brasil dessa época era um Brasil, além daquelas crises que eu falei, políticas, era um Brasil fragmentado, um Brasil sem unidade política nem cultural, né? Pelas dificuldades de comunicações e de transportes, né? Era um Brasil que não se conhecia, digamos assim, porque o rádio só começou a se popularizar na década de 30. Então, era um país assim sem unidade. E o que os modernistas fizeram foi justamente dar essa unidade, unificar, digamos, o Brasil através da cultura. Porque não nos esqueçamos que quando o modernismo foi realizado, o Brasil tinha 70% de analfabetos. Quase esse percentual também era de uma população que morava na roça, né, no campo, sem luz, sem nada. Então, era um país isolado que dependia de exportações de café para sobreviver economicamente. Então, era um país totalmente desconhecido, digamos, né? E um país que o Mário de Andrade fez questão de conhecer, né? Por mais que as viagens, e isso é tão interessante, você conta com detalhes as dificuldades das viagens da época, né? Que comparado a hoje, a gente fica pensando, nossa, quanto tempo e dificuldade para se chegar logo ali, né? Ele fez questão de conhecer, você citou aqui, né, o Nordeste, a Amazônia, o interior de Minas, e não aceitava convites para ir para o exterior, onde muitas vezes estavam amigos deles, né, insistindo que ele fosse para conhecer, por exemplo, Paris da época, ou até mais tarde convites para ir falar nos Estados Unidos, e ele nunca aceita.
ele prefere ficar aqui. Isso é muito curioso, né, quando a gente pensa nessa figura tão... E é curioso porque isso daí foi uma parte da personalidade dele desde muito jovem. Eu conto no livro que ele, inclusive, já colecionava, digamos, postais das cidades brasileiras desde adolescente. Então, a primeira vez que ele viajou foi para a cidade de Ouro Preto, né, para fazer uma conferência, ainda foi em 1919. E aí ele voltou dizendo o seguinte, ó, eu não me importo que as pessoas queiram conhecer Paris, mas é importante também conhecer as vielas de Ouro Preto, as vielas do centro do Rio de Janeiro, da Bahia, entendeu? Então esse amor ao Brasil foi uma das características que marcaram. Agora, ele não era um amor cego, isso é que é importante dizer. Ele reconhecia os defeitos do Brasil e do brasileiro, ele considerava o Brasil uma barafunda, disse que tinha um grande projeto de escrever um grande ensaio sobre o cafajestismo, essa é a palavra dele, o cafajestismo brasileiro. Achava que o brasileiro não tinha espírito prático, né? Que esse era o maior defeito, mas isso não fazia com que ele perdesse o profundo amor ao Brasil, entendeu? E como você diz aqui, ele queria ser um colhedor de coisas da nossa gente. Músicas, danças folclóricas, festas populares, artesanato, lendas, religiosidade, costumes, patrimônio histórico, arte sacra, arquitetura colonial, tudo isso estava também no foco dele, né? Exato. Aliás, é a primeira vez que essas viagens são detalhadas, né? Porque há centenas, eu diria até talvez milhares de estudos acadêmicos sobre Mário de Andrade. Então, a maioria deles cita, por exemplo, vários aspectos da obra e da vida do Mário de Andrade. Agora, a gente sabe que esse foco é teórico, né? Então, por exemplo, as viagens do Mário são citadas de passagem nos estudos acadêmicos, né? Por exemplo, o cara vai dizer, qual foi o resultado da viagem do Mário à Amazônia? Então, analisa o folclore na obra do Mário. Agora, o papel do biógrafo, não, ele conta como aconteceu, né? O teórico, ele estuda por quê aconteceu. Então, é a primeira vez que essas viagens são todas relatadas em detalhe, desde o momento em que ele saiu de casa até o momento que voltou, entendeu? No caso, ele foi para a Amazônia durante 3 meses, né, viajando de barco, mas primeira classe e tal, né, enfim, com todo conforto. Por mais que ele não tenha tido necessariamente tanto conforto ao longo da vida, ele morou sempre na casa da mãe, né, dos pais, da mãe, e sempre bancou as próprias obras, né, que você diz aqui que não era só ele, né? Sim, era comum. Aliás, até a década de 50, os escritores brasileiros, hoje conhecidos como Lígia Fagundes Telles, Carlos Drummond, todos eles bancavam suas obras, né? Porque não havia, digamos, editoras profissionais, com raríssimas exceções. Então, ele teve que bancar realmente, né? Agora, isso daí era uma atitude comum. Ele economizava, inclusive, às vezes, para publicar determinados livros, né? E foi um incansável, né? Eu acho que esse é um adjetivo que vale para ele, porque tudo isso que a gente falou aqui, ele fazia ao mesmo tempo, né? Uhum. Ele não tirava um tempo para escrever, um tempo para viajar, um tempo para estudar, ele fazia tudo ao mesmo tempo, inclusive vários livros. Isso também faz dele uma pessoa ímpar, né? Porque ele tinha esse hábito de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso aí, de certo modo, foi bom, porque ele deixou uma obra imensa. Em vida, ele publicou 22 livros, deixou um monte de coisa inédita. Então, hoje em dia, existe cerca de 55 livros do Mário de Andrade, né? Em vários gêneros, inclusive cartas, né? Porque, como sabemos... Especialmente cartas, né? Porque ele contava... Ele, além de tudo que ele escreveu, de outros gêneros, era um grande escritor de cartas também. Hoje em dia, ele estaria no Twitter, nas redes sociais, na internet, escrevendo o tempo todo para todo mundo do Brasil e do mundo, né? Eu acho que fica aqui, né? A gente, infelizmente, termina o nosso programa, mas fica aqui um convite para se deliciar com essa obra e se apaixonar por esse Mário, né? Eu acho importante detalhar, entre as coisas inéditas, já que estamos no canal Saúde, entre as coisas inéditas que a biografia traz, está uma de que ele não sofreu de várias doenças ao longo da vida. Era uma doença que teve várias manifestações. Uma doença chamada pleurodinia, que tinha diferentes sintomas,
e que eu cheguei à conclusão, a hipótese mais provável de que era essa doença que na época ninguém conhecia, não havia, digamos, um diagnóstico correto. Que junto com muito cigarro, muita bebida, Exato. levou-o tão cedo, né? Com Exatamente. 51, 52 incompletos. Então isso fez muita gente pensar que ele tinha várias doenças diferentes, mas não. Parabéns pela obra, de fôlego, Tá, né? obrigado. E por nos propiciar um encontro tão íntimo, digamos, com uma pessoa tão fundamental para a cultura, para a história, para a preservação, para o que se chama de cultura popular hoje em dia, o nosso grande Mário de Andrade. Obrigado. Eu acho que é uma figura fundamental para a gente tentar compreender o Brasil, né, e entender melhor. Ele passou a vida dele toda tentando entender e explicar o Brasil. Estamos ainda em busca da alma brasileira, né, em busca da identidade. Obrigadíssimo pela presença aqui conosco. Ok. E o programa Ciência e Letras de hoje fica por aqui. Eu espero você no próximo programa. Até lá.